Postal. Postal é um jogo que eu gostei bastante de jogar. E isso dá pra ver porque há um ano atrás eu fiz 2 vídeos de Postal. Então no vídeo de hoje eu basicamente vou fazer a segunda parte do vídeo de Postal, mas vai ser do Postal Redux. Mas antes, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Então é isso e bora pra play. Opa, e aí galera, estamos aqui no jogo. E um detalhe engraçado que eu quero contar é que eu tinha feito um vídeo de eu jogando o jogo antes, mas meio que eu esqueci de se colocar para gravar a tela, ou seja, era eu conversando enquanto o jogo não estava sendo gravado. Eu fui um pouco descuidado, porque eu realmente deixo a... É que eu realmente uso o meu gravador também para fazer os áudios do meu vídeo, dos começos do meu vídeo basicamente. Bom, vou começar aqui na primeira fase, né? No vídeo eu basicamente fiquei quase o vídeo todo só comparando o Redux com o original. Mas é que não tinha como eu negar que o jogo era basicamente bem mais bonito e melhor que o original. Mas basicamente no vídeo que eu tinha feito que não tinha gravado a tela, eu basicamente fiquei comparando várias coisas com o original. Só que não tinha como não reparar que o Redux basicamente todos os NPC aqui são 3D, diferente do original que são tudo 2D praticamente. E também, tipo assim, na primeira fase, tipo assim, não tem música. E aqui no Redux tem. Que é uma observação bem óbvia de ver quando você joga o original primeiro e depois joga o Redux. Bom, a primeira fase é bem fácil de fazer. Inclusive eu tenho que elogiar muito esse jogo. Já que ele é tipo assim, é muito bonito e também é muito melhor em certos aspectos. Tipo assim, ele tem muito mais armas. Inclusive o áudio acabou aqui pra mim, vai ser a música. Isso aqui a minha USB é praticamente defeituosa. Então basicamente às vezes o som fica todo travado, às vezes o som praticamente some, deixa de existir. E se isso acontecer no vídeo também, tipo assim, se ficar sem som, eu basicamente vou ter que colocar uma musiquinha de fundo para não deixar o vídeo sem graça. Isso basicamente também aconteceu quando eu tava gravando na primeira vez. Tá matando todo mundo e por algum motivo eu tirei F. Não sei porquê. Ah, e outro detalhe que eu esqueci de mencionar aqui, mas que eu tinha mencionado na gravação anterior, é que aqui no Redux você já meio que começa com 3 armas assim para usar. Diferente do original que você só começa com a metralhadora, aqui no Redux você só começa com a metralhadora e 2 espingardas. E eu também esqueci que você também tem um revólver. Isso é um detalhe que dá para perceber também se você jogar o original antes de jogar o Redux. Aqui no Redux eles adicionaram bem mais coisa, né? Uns detalhes bem mais legalzinho de perceber. Inclusive aqui eu não sei o porquê, mas basicamente
os barris ficar mais resistentes. Sabe que eu atirei com uma 12 e o negócio nem sequer explodiu. Tá, aqui eu vou tomar cuidado porque esse negócio aqui pode pegar fogo. Eu morri. Ah, e também meio que estão fazendo um Postal 2 Redux, que eu vi aí algumas partes e realmente tá ficando bem legal assim o Redux do Postal 2. Isso aqui, como o Postal 2 fez meio que muito sucesso assim, é que ele fez muitas coisas assim. No caso do Postal 2, ele meio que se passa, eu acho que meio que um universo paralelo do primeiro. Isso aqui no primeiro, assim, no final, né? Isso aqui, se você ver vídeo de Postal, meio que você vai ver que sempre falam que meio que no final do jogo, meio que o Postal 2 é levado para um manicômio, se é assim que se fala, onde que ele fica internado lá. E eu acho que praticamente ele ficou preso lá. Isso aqui, né? Não vão deixar meio que um cara que tá matando um monte de gente sair por aí, né? No caso que matou, né? Então basicamente eu acho que o 2 se passa em um outro universo, onde o Postal do Céu é um cara doido mesmo. Diferente do primeiro, onde que ele é basicamente um cara normal, mas que começa a escutar vozes e começar, e por isso ele começou a matar gente. No 2 ele é só doido e meio psicopata mesmo. Junto com uma cidade que é Paradise, que basicamente todos são doidos. Mas eu acho que, eu espero que o Redux do Postal 2 não fique parecendo meio que o Postal 4. Isso aqui, sinceramente, eu vi alguns vídeos do Postal 4 assim, e sinceramente eu achei o jogo meio paia. Isso aqui, como eu posso dizer, ele meio que não tem vibe assim. Enquanto o Postal 1 tem uma vibe meio zombia, sabe, emo, e o Postal 2 tem uma vibe meio deserto também, sendo com o Postal 3 que também tem uma vibe meio deserto. O Postal 4 realmente ele passa uma vibe de, como posso dizer, de simulador assim. Mas eu acho que o jogo praticamente ele foi feito às peças. Tipo assim, isso aqui, muita coisa o Postal 4 meio que não fez muito bem. Apesar que falam que foi melhor que o Postal 3. Algo que eu discordo um pouco. Apesar que o Postal 3 é meio que um jogo meio que bugado, essas coisas. Meio que é um jogo meio que bem mal programado assim. Mas o Postal, mas pelo menos o jogo ele era, ele até era bom assim na parte de tipo violência, essas coisas. É que se você for ver no Postal 4, meio que a violência não tem tanto impacto assim. Tipo, os tiros não tem o mesmo impacto nos NPCs. E também os NPCs são muito mal programados. Eles praticamente ficam presos um no outro muito fácil. Parece que eles não programaram muito bem o 4. Parece que o Postal 4 foi realmente feito às peças. Talvez porque a criadora do Postal, que eu esqueci o nome, meio que ficou meio que, eu presumo que ficou meio desesperada
e decidiu fazer um quarto jogo para não falir a série Postal depois que saiu o 3, praticamente. Isso aqui, muita gente reclamou que o terceiro jogo tava muito ruim, que tinha muitos bugs, mas pelo menos o Postal 3 tinha meio que uma vibe. Se eu não me engano, a violência também era muito boa, apesar de o Postal 3 tentar ser meio que um GTA. Isso aqui, o Postal 3 é o único Postal que não tem uma câmera em primeira pessoa. No caso, no Postal 3, basicamente a câmera é em terceira pessoa. E também falo que a câmera é horrível do Postal 3, porque ela fica se mexendo quando você anda. Mas Postal 4, assim, como eu disse, a violência é meio paia, não tem impacto. Os gráficos do jogo fazem parecer que é meio que só um simulador. E sinceramente eu não gostei muito do mapa. Tipo assim, eu só vi vídeo, eu não joguei. Mas tipo assim, só pelos vídeos assim, eu já consegui ver que o jogo não era tão bom assim. Ele não tinha aquele molho que o Postal 1 e 2 e até mesmo o 3 fizeram. E morri. O que é meio que colocar uma vibe, colocar impacto na violência. O Postal 4 ele poderia até ser um bom jogo se pelo menos eles colocassem mais tempo de produção, não tentassem fazer tipo assim, porque realmente parece que o jogo foi feito às peças. Mas teve muita gente que realmente elogiou o jogo, falou que tá muito melhor que o Postal 3. Algo que eu meio que discordo um pouco, isso aqui, o Postal 4 não tem muito molho em certas partes. O Postal 4 na verdade é meio sem sal, na minha opinião. Precisava de muita coisa para ficar bom ainda o Postal 4. Então eu espero que o Postal Redux não faça a mesma besteira assim do Postal 4, que é basicamente ficar meio que sem molho. Espero que eles melhorem muito a violência, algo que eu acho que eles vão melhorar. Isso aqui, né, já que meio que lançaram o Postal Band da Magente, se eu acho que é assim que se fala. Que sinceramente é um jogo que eu tenho e que eu basicamente gostei muito de jogar. Apesar de ser o jogo meio que um Quake assim, o Takill, apesar que eu acho que o Postal Pack da Magente tenha saído bem antes do Takill. Mas basicamente, sabe, como tem o Postal Pack da Magente, eu acho que eles basicamente vão fazer um jogo com violência boa, com tiros que tenham realmente impacto, não seja meio que um impacto de tiro meio bosta assim, igual como foi no 4. Aqui no 4 eles poderiam ter feito muita coisa boa assim. Inclusive eu acho que também seria legal ter no Postal 2 Redux, seria eles adicionarem novas armas. Isso aqui para quem que jogou, né, o Postal 2 sabe que no máximo que tem mais é arma de corpo a corpo, que são armas assim, que são algumas armas que realmente não são muito usadas. Quer dizer, algumas não são muito usadas, outras praticamente todo mundo gosta, como a foice, o martelo. Nossa, eu adoro martelo, inclusive. É sempre muito bom ficar jogando martelo nos outros. Então eu acho que no Postal 2 eles deviam adicionar muito mais armas assim. E também fizesse que no Postal 2 Redux eles colocassem, sei lá, mais shotguns, mais bazucas, mais armas, tipo metralhadoras, tipo
a metralhadora M16, sabe aquela do Rambo? Isso é muito da hora. E também viesse junto a DLC do Postal Lost Paradise. Só que no original você meio que tem que comprar a DLC pra fazer meio que o jogo completo. Aqui, se eu não me engano, meio que o postal aí meio que não tem meio que um certo final de fato. E para fazer o final realmente você tem que ter a DLC do Postal Paradise Lost. É que eu não zerei o Postal 2 e nem tem o Postal Paradise Lost. Tô pegando fogo. O engraçado é que quando você pega fogo, você basicamente não consegue fazer o postal de andar para onde você quer. Meio que você tem que virar a câmera para ele andar para os lados quando ele tá pegando fogo. Mas eu basicamente acho que eu tava perto de pegar a vida. Eu odeio esses policiais com metralhadora. Mas acho que eu parei mesmo. Ah, me lembrei. Mas eu acho que eu passar o 2 Redux, como é meio que um Redux assim, meio que uma versão do postal em HD, que vai ter muito detalhe, que assim, muita coisa nova. Espero que tenha muita coisa nova no jogo, né? Eu acho que vai ficar custando um 100 ou 200 ou 300 ou 400 reais. Mas eu acho que meio que estão usando os... Nossa, o míssil veio na minha direção. Mas como eu tava dizendo, mas eu acho que eles basicamente só vão usar o molde do mapa original do Postal 2 para fazer o Postal 2 Redux 2. Não! Isso já aconteceu comigo no original, que é meio que o Postal 2 se levantar e logo receber um outro míssil assim. Eu saí. O que eu tava dizendo, eu acho que provavelmente eles vão usar meio que um molde do mapa original do Postal 2 para fazer a nova versão assim, que é o Postal Redux. Só que provavelmente eles não vão criar basicamente o jogo todo do zero. Só que isso demoraria muito tempo. Meio que eles anunciaram que ia ter o Postal 2 Redux assim, eu acho que foi no ano passado. Então provavelmente eu acho que eles vão usar o molde assim do Postal 2 original para fazer o Postal 2 Redux. Se eu não me engano, se você nessa fase aqui, se você fosse perto de um telefone, meio que você escuta uns sons meio suspeitos. Mas eu não posso presumir qual vai ser o preço, né, do Postal 2 Redux. Já que isso depende assim muito da criadora do postal, né, da empresa que tá fazendo, né, o Postal 2 Redux. Depende muito, mas muito assim do preço que eles vão colocar nesse jogo. Do nada um barril ali. Mas basicamente eu acho que o Postal 2 Redux vai ficar muito bom assim.
Isso aqui junto assim no ano passado, eu acho, também anunciaram que o Postal iria ter para VR também, que não fazia o Postal 2 para VR. E esse foi um detalhe assim que eu gostei bastante. É que isso é bem legal você jogar o Postal, né? O Postal 2 no VR. Mas provavelmente eu não vou poder jogar essa versão de VR. Já que eu não tenho VR e basicamente VR é algo bem caro assim de ter. Isso aqui um VR custa muito mais caro assim que um celular ou um PC gamer no caso. Quer dizer, eu acho, né? No caso eu acho que um VR custa mais caro do que um PlayStation 4 basicamente. Porque por algum motivo ter uma tecnologia de realidade virtual é basicamente algo que só pessoas milionárias conseguem ter. Sério, para você ter um VR assim no Brasil, você tem que ser no máximo uma classe média. Ou da classe rica também. Já que VR é basicamente algo muito caro de ter. Sério, não é qualquer um que tem VR. Inclusive eu joguei, né? Eu já joguei, né, o VRSat. E a maioria das pessoas com que eu jogo, né, lá no jogo, geralmente é tudo se PC. Tem alguns que usam VR. Mas são vários que usam meio que PC para jogar. Isso aqui VR é bem caro, né? Sendo que eu acho que o VR devia ter um preço bem mais acessível. Mas tem uma coisa que eu me perguntei é se é que talvez o VR só fazer o Postal 2 para VR só vai ser ou vai ser para os dois postais, tanto para o Postal 2 original, tanto para o Postal 2 Redux, ou talvez seja só para o Redux. Mas isso, né? Mas isso eu não tenho como provar. Mas dá para saber que como vai ser o jogo para VR. Isso aqui eu acho que um trailer assim que eles fizeram compilado assim de trailer assim do Postal 2 Redux mostra algumas cenas do jogo em tipo assim, é uma cena bem rápida, não tem muita coisa, mas mostra alguns mapas assim na realidade virtual. Mas tem algo que eu achei bem cagado assim do Postal 2 Redux, é que parece que eles só pegaram o mesmo modelo do Postal Dudes do Postal 2 e tentaram fazer ele ficar só com gráficos melhores aqui, tipo assim, sem mudar muita coisa do modelo, só deixar um modelo mais bonito. Ou seja, basicamente o Postal Dudes do Postal Redux vai ser basicamente a mesma coisa do Postal 2 original, só que meio feio. Quer dizer, na questão do corpo dele, isso aqui eu vi como ele vai ficar assim no Redux. Ele vai manter os mesmos braços fininhos que ele tem no 2. Isso aqui, para você que não jogou o 2, só para você saber, o Postal 2 assim no segundo jogo. Só agora que eu percebi que EPA é para você mudar de granada. Mas quanto a você, já você saber, no Postal 2 original, o Postal 2 tem braços muito finos. Tipo assim, os braços dele são bem finos na verdade. E no Postal 2 Redux eles basicamente vão manter isso. Eu acho meio cagado, né? Se é melhor eles fizerem se é melhor eles criarem um outro modelo assim pro Postal Dudes assim no Postal 2 Redux. No caso um modelo melhor assim pro jogo, pro personagem, né, no caso. Em vez de ele ficar com o mesmo modelo de braços de parede de dente. Eu vou morrer.
Eu só não gosto que no postal 2, quer dizer, no 2 não, nesse postal aqui, basicamente os personagens ficam se metendo tiro meio que, não, os NPC meio que ficam se metendo tiro lá do além, basicamente. Tipo assim, você nem vê o bicho na tela, que tu leva um tiro dele lá de longe. Algo que é meio cagado. Se eu não me engano, basicamente os NPCs, eu acho que no postal original os bichos não ficam te seguindo. Pega a granada. Ai, tô pegando fogo. Ai, corre. Vou morrer. Nossa, cagado, tô com 5 de vida. Ou seja, qualquer tiro eu já vou morrer. Eu preciso de vida urgente. Aqui, ó. Tá, recuperei 30 de vida. Agora é só matar o resto. Mas esse é o ruim do postal, assim. Eu acho que é só um postal Redux mesmo. Que é você tomar uns tiros assim que vem do absoluto nada. Um NPC pode estar lá longe, mas assim você vai tomar um tiro dele. Se não me engano, também surge algumas pessoas dessa... Ah não, aqui que você entra. Retirei um F. E esse negócio aqui de tirar pontuação assim no postal Redux não tem no postal original. Mas então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui para os seus amigos e para qualquer pessoa. Então é isso, valeu por ter assistido e tchau.